Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição que tiveram depois da reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019. Então, se você está perto de se aposentar, não deixe de conferir essas regras, porque às vezes você já se enquadrou em alguma delas e está aí perdendo tempo de não se aposentar. Meu nome é Letícia, eu sou advogada previdenciarista e o objetivo do nosso canal é levar para vocês o direito de forma facilitada. A primeira regra de transição que a gente vai verificar é pelo sistema de pontos. E é muito importante que vocês saibam que a cada ano que passa, essa pontuação ela vai aumentando. Então eu vou deixar aí na telinha para vocês verem junto comigo como essa pontuação ela foi aumentando ao longo dos anos. Olha lá, no ano da reforma, que foi em 2019, essa pontuação começou em 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. E a cada ano que passou, essa pontuação ela foi subindo, né? E neste ano de 2024, é necessário que as mulheres atinjam 91 pontos e os homens 101 pontos. Mas é claro, gente, que essa pontuação, né, ela vai subindo, só que chega uma hora que ela vai parar. Não tem como esses pontos, né, ficarem subindo eternamente. Vai chegar uma hora que ele vai estagnar. E para as mulheres, essa pontuação vai parar de subir em 2033, que o limite máximo vai ser 100 pontos para as mulheres. Enquanto para os homens, essa pontuação vai parar em 2028 e, no caso, vai ser 105 pontos para os homens. Beleza, então você já entendeu que essa pontuação vai subindo, já viu quantos pontos são necessários você ter em 2024, mas como que funciona esse sistema de pontuação, né? Esses pontos aí são compostos pelo quê? Bom, esse sistema ele funciona da seguinte forma. Você vai somar a sua idade mais o seu tempo de contribuição e aí você vai atingir a pontuação mínima necessária para se aposentar. Mas antes de tudo, você precisa saber que vai entrar nessa regra a pessoa que tenha, no mínimo, 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos de tempo de contribuição no caso dos homens. Então tem sim esse tempo de contribuição mínimo para você entrar nessa regra. Então, tendo esse tempo de contribuição mínimo, né, as mulheres 30 anos e os homens 35 anos, aí você pode somar o seu tempo de contribuição com a sua idade e atingir a pontuação necessária para se aposentar. Aí você me pergunta, mas o João ele tem 32 anos de tempo de contribuição. Ele pode se aposentar pela regra de transição do sistema de pontos? Não, não pode. Lembra que eu disse? Para entrar nessa regra, e você vai ver ao longo do vídeo que todas as regras de transição elas têm isso em comum. Você precisa comprovar o tempo mínimo de contribuição. 30 anos mulheres e 35 anos homens. E sobre essa pontuação, gente, também é legal, porque você pode considerar, né, as regras consideram não só os anos, mas também os meses e dias. Então vamos supor que em 2019, quando a pontuação mínima era de 86 pontos, né, uma mulher que tinha 30 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Ela precisa comprovar apenas 55 anos e 6 meses de idade, porque se a gente somar 30 anos mais 6 meses, né, de tempo de contribuição, com 55 anos de idade e 6 meses, isso aí já vai dar 86 pontos, que é o mínimo que ela precisava preencher para receber essa aposentadoria. Então a gente pode observar que nessa regra, quanto mais tempo de contribuição você tiver, menor vai ser a idade que você precisa ter para atingir a pontuação necessária. Então vamos supor, né, o João, ele em 2024, quanto que o homem tem que comprovar de pontuação? 101 pontos. Aí o João, ele tem 40 anos de tempo de contribuição. Então, 40 para chegar em 101 pontos, quanto que falta? Falta 61.
Então, é 61 anos de idade que ele precisa ter para fechar os 101 pontos e receber a aposentadoria por tempo de contribuição por essa regra de transição. Agora vamos para a segunda regra de transição, que é da idade progressiva. E nessa regra, a idade ela é progressiva. Você vai notar que com o passar dos anos, essa idade mínima ela vai aumentando também. Então, diferente da regra anterior, que a pontuação que ia aumentando ao longo dos anos, nessa segunda regra, não é a pontuação, mas sim a idade que vai aumentando ao longo dos anos. E lembra que eu disse que em todas as regras de transição a gente tinha que comprovar o tempo mínimo de contribuição de 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher? Pois é. Então, nessa regra, né, obviamente, também tem esse requisito, né? Precisa comprovar esse tempo mínimo de contribuição. Aí vai depender se você é homem ou mulher. E no caso, a idade mínima. E essa idade, né, ela vai aumentando. E a cada ano que passa, ela aumenta 6 meses, o requisito mínimo da idade. E ela vai aumentando até chegar em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Então, chegou em 65 anos ou 62 anos, no caso das mulheres, aí parou. Aí a idade não vai aumentar mais. Então, assim como no sistema de pontos, na regra da idade progressiva, ela também tem um limite. Não vai ficar aumentando para sempre, né? Vai chegar uma hora que ela vai parar. Então, no ano da reforma, que foi em 2019, essa idade mínima, ela começou em 61 anos para os homens e 59 anos no caso das mulheres. Eu vou deixar aí na telinha para vocês conferirem junto comigo como que essa idade ela foi aumentando ao longo dos anos. Então, olha lá, gente. Eu falei, né, que começou em 59 anos para as mulheres, mas na verdade, em 2019, começou em 56 anos a idade mínima. Então, hoje, veja na tabela comigo. Em 2024, para se aposentar nessa regra, você precisa ter o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima de 58 anos, né, e 6 meses para as mulheres, e 63 anos e meio, que é 63 anos e 6 meses, no caso dos homens. Então, fica atento, porque virando o ano, a idade mínima ela também aumenta um pouquinho. A terceira regra de transição é do pedágio de 50%. E essa regra ela não vale para todo mundo. Ela vai valer para um número restrito de pessoas, que é somente para aquelas pessoas que estavam a menos de 2 anos de se aposentar, né, pela aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, mas como assim? Calma, vou explicar para você. Você já viu várias vezes comigo ao longo desse vídeo que o tempo mínimo de contribuição para os homens é 35 anos e para as mulheres 30 anos. Então, qual que é a regra do pedágio de 50%? Né? Qual que é o requisito? Como você precisa estar a menos de 2 anos de se aposentar na data da reforma para entrar nessa regra, quer dizer que em 2019, você que é homem precisava ter pelo menos 33 anos de tempo de contribuição e você que é mulher precisava ter aí no mínimo 28 anos de tempo de contribuição. Ou seja, faltava menos de 2 anos para você receber a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você me pergunta assim, mas a Maria, ela tinha 27 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Então, faltavam uns 2 anos e meio só para ela se aposentar. Ela não entra nessa regra? E a resposta é que não. A regra, né, de transição é bem clara. Precisa ser menos de 2 anos para se aposentar. Mas tá, vamos entender agora como que funciona o pedágio, né? O pedágio de 50%. Esse pedágio, ele vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que olhar quanto tempo que a pessoa tinha na data da emenda. Tá, ela tinha aí 28 anos e 6 meses de tempo de contribuição. Portanto, ela estava a menos de 2 anos de se aposentar, no caso, se ela fosse mulher. Agora, o pedágio, eu vou olhar para o tempo que faltava
para ela se aposentar, para ela preencher o requisito mínimo. E o pedágio de 50% ele vai incidir sobre o período que faltava para ela preencher o requisito aí do tempo mínimo de contribuição. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil para você entender. Então vamos supor que o homem ele estava com 34 anos e 6 meses de tempo de contribuição na data da emenda, né, da reforma. Então, quanto que faltava para ele se aposentar? 6 meses, certo? Então, esse homem, né, vamos supor que o nome dele é João, de novo. Esse homem, ele vai ter que cumprir os 35 anos de tempo de contribuição, então vai ter que cumprir aquele restante que faltava, mais o pedágio. Então, se faltava 6 meses, quanto que é 50% de 6 meses? São 3 meses. Então, ele vai ter que cumprir o restante que faltava mais 3 meses, que é o pedágio de 50% que incidiu sobre o período que faltava para ele, que era 6 meses que faltava. Agora, vamos imaginar no caso da Joana, que tinha 29 anos de tempo de contribuição na data da emenda. Então, faltava apenas um ano para ela se aposentar. Então, a gente vai incidir o pedágio de 50% sobre o período que faltava. Na prática, ela vai ter que cumprir mais desse um ano, né, para cumprir o requisito mínimo de 30 anos de tempo de contribuição, mais o pedágio. Então, quanto que é 50% que a gente incide sobre esse um ano, né? São 6 meses. Então, na prática, ela vai ter que cumprir 30 anos e 6 meses de tempo de contribuição. A quarta e última regra de transição que a gente vai analisar é o pedágio de 100%. Nessa regra de transição, você vai precisar cumprir o tempo mínimo de contribuição, que adivinha só qual é? 35 anos para homem e 30 anos no caso das mulheres. Vai ter também uma idade mínima, mais o pedágio de 100%. Essa regra, ela vai valer a pena, né, para aquelas pessoas que faltava pouco tempo para se aposentar. Então, aqui não é um requisito, falta tanto tempo para se aposentar, no caso do pedágio de 50%. Não, aqui é mais uma questão de, assim, compensa ou não. Porque vamos imaginar, né, a pessoa que faltava 5 anos para preencher o tempo mínimo do tempo de contribuição, ela vai ter que cumprir o pedágio de 100%. Então, se faltava 5 anos, 100% de 5 anos é 5 anos. Então, ela vai ter que cumprir na prática mais 10 anos. Então, assim, se faltava muito tempo, aí veja outras regras de transição, né? Essa daqui não compensaria tanto. Agora, atenção para os requisitos, né? No caso das mulheres, precisa ter a idade mínima de 57 anos de idade. E aqui é uma idade fixa, 57 anos. Tem que ter o tempo mínimo de contribuição, que são 30 anos, acrescidos do período adicional de 100% que vai incidir sobre o tempo que faltava para a pessoa se aposentar na data da emenda. A gente fala emenda porque é emenda constitucional, é que foi a reforma da Previdência. Então, quando eu falar emenda, você entenda a reforma da Previdência. Então, vamos imaginar aí mais um exemplo. A segurada, a Maria. Ela tem 55 anos de idade e 27 anos de tempo de contribuição na data da emenda, que é 13 de novembro de 2019. Na data da entrada do requerimento, né, quando ela for fazer o requerimento da sua aposentadoria, ela vai ter que ter 57 anos de idade, porque esse é o requisito da idade, 57 anos. E no caso, faltava 3 anos de tempo de contribuição para ela cumprir na data da emenda. Então, ela vai ter que cumprir mais esses 3 anos e agora o pedágio de 100%. Ele vai incidir sobre esses 3 anos que faltava. Então, 100% de 3 anos são 3 anos. Então, na prática, ela vai ter que cumprir mais 6 anos de tempo de contribuição, porque são aqueles 3 anos que ela já ia ter que cumprir de qualquer forma, mais os 3 anos do pedágio. Então, na prática, ela ia se aposentar somente em 2025, pela regra de transição do pedágio de 100%. Agora, no caso dos homens, o requisito da idade é de 60 anos, também o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, acrescidos
de 100% do pedágio que vai incidir sobre o período que faltava para ele se aposentar na data da reforma da Previdência. Vamos imaginar agora o caso de Pedro, né? Na data da reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019, ele tinha 34 anos e 6 meses de tempo de contribuição e 58 anos de idade. Bom, o período que faltava para ele se aposentar na data da reforma é de apenas 6 meses. Então, o pedágio de 100% vai incidir sobre esses 6 meses. 100% de 6 meses são mais 6 meses. Então, na prática, ele vai se aposentar em 2021, né? Quando ele cumprir 35 anos e 6 meses, que é o pedágio de tempo de contribuição, e ele vai completar aí 60 anos de idade. Bom, gente, então essas foram as 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição que mudou depois da reforma da Previdência. Cada caso é único, então é melhor avaliar qual dessas regras se encaixa melhor no seu perfil. Então, se você gostou desse vídeo, achou que a explicação te ajudou a entender um pouquinho sobre as regras de transição, já deixa a sua curtida, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que a gente posta semanalmente. Também compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar que mais pessoas conheçam como que funciona, né, as novas regras de transição e também conhecer um pouquinho melhor dos seus direitos. Obrigada a você que ficou até aqui. Até mais e fiquem com Deus!